Muito bem, vamos ver aqui alguns exemplos de processos estocásticos, para ficar mais claro. Eu vou dar só os enunciados, a gente não vai resolver nada por enquanto, tá? Nota que a minha intenção é sempre entender, tanto que eu não estou passando exercício com muito cálculo, para vocês não ficarem pirando nisso por enquanto. Até tem alguns slides que tem, mas é mais para vocês relembrarem conceitos. Minha intenção é que vocês primeiro entendam, depois a gente vai ver alguma coisa envolvendo cálculo. Então, olha lá, esse exemplo. Considere uma linha de produção numa fábrica, pode ser a produção que você queira, tá? Considere uma linha de produção que possui 100 máquinas. Então, não é uma fábrica pequena, tem 100 máquinas nessa linha de produção. E todo dia, digamos que eu sou um engenheiro de segurança de qualidade dessa... Eu posso ser engenheiro, você pode ser um estatístico que está vinculado com a qualidade dessa indústria, dessa empresa. Todo dia, dentre essas 100 máquinas, eu escolho uma e verifico dessa uma o número de peças defeituosas que ela produziu. Presta bem atenção. Eu tenho 100 máquinas, todo dia eu escolho aleatoriamente uma dessas máquinas e analiso, dessa máquina, quantas ela produziu com defeito naquele dia. Tá? Então, considera que S é a máquina que foi escolhida. Então, S pertence a um conjunto, o espaço de estados é de 1 até 100. E o tempo, que é o índice, é o dia em que está sendo feita a observação. Como ele é feito uma vez por dia, esse conjunto é 1, 2, 3. Eu não disse quando vai acabar. Na verdade, se eu fui contratado, ele vai ser feito enquanto houver empresa, certo? Nos dois casos, eu tenho espaço de estado discreto e eu vou ter índice contínuo. Escolhi a máquina 2. Aí deu 4 coisas com defeitos lá, e isso para o dia 1. Aí depois eu escolho a máquina, e assim vai. Então eu vou ter vários estados, todos eles são discretos, e o tempo também é discreto. Isso aqui é um exemplo, e isso aqui é o tipo da situação que a gente vai querer modelar nessa matéria, tá? Então, essa é uma situação corriqueira. Bora ver mais uma, tá? Ah, sim, tá. Já tem a modelagem assim que eu estou fazendo. Chamemos de x ao número de peças defeituosas observadas. Note-se que x depende de S e depende de t, né? Então, para um t fixo, x é uma variável aleatória, para um s fixo, x é uma realização do processo. Então, se eu escolho uma máquina, meu número de peças defeituosas vai depender tanto da máquina que eu escolhi, quanto do tempo em que eu estou medindo, tá? Olha só esse caso aqui. Bora ver um outro caso. Esse caso aqui já é um caso de contínuo, tá? Seja x igual a x de t, tal que t seja maior que zero. Bora aprender a ler isso? Quando eu digo que x ele é um conjunto. Lembra que eu falei que um processo estocástico é um conjunto de variáveis aleatórias? É por isso que eu sempre estou usando chaves para representar. Porque é assim que eu represento um conjunto, com chaves, tá? Então, meu processo estocástico x, ele é um conjunto dessas variáveis aleatórias aqui, que são x de t, né? Lembra, x de t é uma variável aleatória, vírgula, podia ser uma barra também, como a gente aprendeu em matemática básica, tal que t é maior ou igual a zero. Então, a gente já pode ver aqui, eu não sei nada do meu espaço de estados, mas eu sei que meu índice, ele é contínuo, né? Então, seja o processo estocástico x, que é um conjunto de variáveis aleatórias x de t, tal que t é maior que zero. Espero que vocês tenham aprendido a ler isso aqui, tá? E saibam entender quando isso bem escrito no livro. Onde x de t é o preço de uma ação na bolsa de valores no instante t. A gente até já viu um exemplo assim, né? Nesse caso, t vai de zero até mais infinito, porque não tem uma previsão para esse modelo de bolsa de valores acabar, né? Enquanto estivermos aqui e funcionar sistema de economia, né, suporte financeiro, teremos bolsa de valores. Então, nesse sentido, o meu t é de zero até infinito. E o meu s é um conjunto de variáveis x, tal que x é maior que zero. Porque o valor de uma ação da bolsa nunca fica negativo. Não sei se vocês sabem disso. O valor de uma ação na bolsa é o valor, é quanto ela vale, por quanto eu posso comprar. Então, se for negativo, se uma ação vale menos 10, na verdade, o cara que tem que me vender a ação dele, certo? Eu ganho dinheiro para ficar com a ação, não faz sentido. Então, a gente sempre ou compra ou vende ações em bolsa de valores. Tá? Então, esse é um caso bem típico, onde eu tenho, nesse caso aqui,
Aqui eu tenho uma questão de interpretação. O meu T, ele está tratando aqui como uma variável contínua, mas é factível que você entenda o T como uma variável discreta nesse caso, porque o preço de uma ação na Bolsa de Valores, apesar de variar ao longo do dia, no geral, o que fica registrado é o valor que ela fechou no fim do dia. Então, se eu olhar por esse lado, eu estou medindo por dia, nesse caso, então, ela é parâmetro discreto. No que diz respeito ao valor da ação, teoricamente é um número real. Mas não é, porque a gente não lida com números reais completamente em termos de valores, né? A gente sempre lida com duas casas decimais. Então, se eu tenho duas casas decimais apenas e fecho nisso, então eu posso considerar que isso é discreto. Então, tem situações que quando se trata de dinheiro, por uma questão de facilidade de representação, porque para representar é mais fácil representar variáveis contínuas. Então, algumas vezes, alguns atores, olha, para simplificar, a gente vai tratar valores como se fosse contínuo. Mas, se for pegar mesmo o que ela significa, ela é discreta. Então, tem autores que fazem de um jeito, que fazem do outro, mas é só para vocês já estarem avisados do que pode acontecer quando se trata de valores. Vamos para outro exemplo. Nesse outro exemplo aqui, já é um exemplo de aplicação aqui desse caso da Bolsa de Valores, né? Que é o caso das ações da Petrobras. Aqui eu estou colocando nesse gráfico, em azul, é o preço das ações, isso de novembro de 2009 a outubro de 2019, tá? E essa linha laranja é o LPA, que é lucro por ação, é o quanto você pode lucrar naquele mês com aquela ação, tá? Então, é aquilo que eu estava falando para vocês. Se eu for olhar para o eixo tempo, eu estou medindo por dia. Então, eu posso enxergar isso como discreto, tá? Se eu for olhar para o eixo de estados, nota, eu não passo aqui de duas casas decimais sempre. Então, isso significa que eu estou medindo de forma discreta. Esse aqui é o eixo do valor das ações e esse aqui é o eixo do valor do lucro por ação, tá? Então, olha aqui que eu tenho uma variável aleatória para cada ponto. E aqui eu tenho um processo estocástico. Isso aqui é um comportamento típico de série temporal. Isso aqui é uma série temporal. É um conjunto de dados em que a ordem que ele está organizado importa. Em que não só importa, como os valores do futuro são dependentes dos valores do passado. Então, isso aqui é típico de uma série temporal, que a gente pode, inclusive, aprender a modelar na próxima disciplina, mas isso é uma outra história, tá? Então, isso aqui é um exemplo bem aplicado de processo estocástico que a gente pode interpretar como discreto no tempo e discreto em parâmetros também, tá? Outro exemplo aqui, seja x igual a x de n, e aqui tem uma outra coisa legal. Normalmente em livros, ou apostilas também, quando eu quero representar que meu índice ele é contínuo, normalmente eu coloco um T itálico. E quando eu quero deixar claro que meu índice tempo ele é discreto, eu normalmente uso um N, ou uma letra diferente do T. É muito padronizado isso. Claro, teoricamente eu posso usar qualquer letra, mas normalmente, quando eu uso um N, eu já estou querendo dizer que o negócio é discreto. Tá? Então, eu tenho uma variável aleatória x de n para n maior ou igual a zero, onde x de n é o número de itens defeituosos. Repara, quando eu falo número de itens defeituosos, eu já sei que o espaço de estados é discreto, porque eu não posso ter meio item defeituoso. Onde x de n é o número de itens defeituosos encontrados no dia n, em uma linha de produção. Então, tanto meu espaço de estados quanto meus índices são discretos também. Tá? Agora sim, a gente vai para uns exemplos um pouco mais elaborados. Bora pegar esse próximo aqui. Cadeia de Markov. Esse, inclusive, é o próximo capítulo. A cadeia de Markov discreta, que é o exemplo que eu vou dar aqui, que é uma cadeia de Markov discreta. Bora pegar esse exemplo hipotético, bem simplista, porque na verdade é mais complexo que isso. Mas bora considerar que eu tenho uma região em que eu categorizo ou faz sol ou faz chuva. Certo? Então, todo dia, para minha agência, por uma questão prática, ou o dia está chuvoso, ou o dia está ensolarado. Então, o meu processo estocástico tem estados discretos nesse caso, só tem dois estados possíveis,
ou faz sol, ou faz chuva. Eu pego ao longo do dia. Eu considero, o dia inteiro foi ensolarado, o dia inteiro foi chuvoso. Eu posso, inclusive, dar número para isso. Olha, quando faz sol é 1, quando chove é 0. Isso é bem discreto. Eu tenho 2 estados possíveis, certo? Não sabemos a chance do dia estar ensolarado ou não. Eu não sei, não tem essa probabilidade. Entretanto, eu tenho a relação entre as probabilidades. Eu sei, por exemplo, que se no dia atual fizer sol, eu tenho 90% de chance de no dia seguinte continuar sendo um dia ensolarado. E eu tenho 10% de chance de no próximo dia chover. Então, se hoje faz sol, eu tenho 0,9 de chance de fazer sol no dia seguinte. E tenho 0,1 de chance de chover no dia seguinte. Repara que tem que dar 1, né? Porque se eu só tenho 2 estados possíveis, a soma das probabilidades de cada estado tem que dar 1, né? Probabilidade básica é isso aí. Então, agora, por outro lado, se hoje, ao invés de estar ensolarado, estiver chuvoso, aí o negócio funciona diferente. Nós temos 50%, eu inclusive escrevi isso, né? Temos 50% de próximo dia ser chuvoso e 50% do dia ser ensolarado. Então, quando chove, é mais aleatório o negócio, né? É 50% para cada lado. Eu posso, inclusive, representar isso num diagrama de estados. Nota, meus estados, eles são 0 ou 1, ou chove ou faz sol. E os meus índices, eles são discretos, é dia 1, dia 2, dia 3, né? E assim por diante. Então, os estados, eu posso gerar uma relação entre eles. Tá aqui, ó. Se faz sol, a chance de permanecer sendo sol no dia seguinte é 0,9. Mas se faz sol, tem 0,1% de chance de chover no dia seguinte. Agora, se chove, tem 0,5%, 0,5% de chance de fazer sol e 0,5% de chance de chover. Olha que legal. Isso aqui é o que a gente chama de diagrama de transições. A cadeia de Markov, ela tem essa característica dela, que ela é um processo estocástico com memória. Lembra que eu dei um exemplo uns vídeos atrás? Eu falei para vocês guardarem, que é o exemplo do lançamento de dados. O lançamento de dados ele é um processo estocástico sem memória, porque cada lançamento não guarda nada do dia anterior. Esse aqui é diferente. Esse aqui, o meu dia atual, ele tem uma relação íntima com o dia anterior. E o dia atual ele tem alguma informação sobre o dia seguinte. Então, existe uma conexão. Quando isso acontece, quando eu tenho um processo estocástico, que o estado seguinte da próxima realização, quer dizer, melhor, no próximo índice, ela pode ser de alguma maneira prevista pelo índice anterior, o nome disso é cadeia de Markov. Então, se eu fosse mostrar uma realização disso, considerando que Sol é igual a 1, chuva é igual a 0, dia é igual a T e x de T é o estado do meu processo, eu teria algo assim, ó. Então, eu teria que no dia 1, o meu processo é 1. No dia 2, meu processo é 0. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é uma realização desse processo. Tá? Não é o processo em si, é uma realização. Isso aqui é uma realização e isso aqui é o diagrama de transições. O que ele está me dizendo é que, por exemplo, aqui no dia 12 é 1, ou seja, está fazendo sol. E eu quero fazer uma previsão para o dia seguinte. Eu quero saber o que vai acontecer no dia 13. Aí eu olho para o meu diagrama e digo, olha, hoje está fazendo sol. A maior chance é que amanhã faça sol também, porque, olha, 90% de chance. Então, se eu tiver que fazer uma estimativa aqui, estão me perguntando, Vinícius, o que você acha? Vai chover ou não vai chover? Olha, pelo que eu tenho da minha definição de cadeia de Markov, no dia 13 vai fazer sol. Tá? É 90% de chance. Meu chute é esse. Então, isso aqui é uma realização do processo estocástico x de t, e isso aqui à minha direita é o diagrama de transição do processo estocástico x de t. Ou seja, esse diagrama de transição, ele descreve o comportamento do processo estocástico x de t. Tá? Isso tem que ficar claro. Mas não se preocupa não, porque quando a gente for começar a cadeia de Markov, já na semana que vem, se tudo der certo, a gente já vai bater um pouco mais nisso. Mas esse é um tipo de processo estocástico, de certa maneira, recorrente. A gente vai ter situações em que o sistema guarda a memória.
ele permite que eu veja, que eu anteveja, de alguma maneira, um processo posterior, porque tem uma relação com o processo anterior, com um momento anterior, tá? Então, esse é um processo com memória. Vamos para outro exemplo. Então, isso aqui é o próximo capítulo que a gente vai ver, uma cadeia de Markov. Tem o processo de Poisson. Esse aí é um exemplo que vai ser o nosso capítulo 3, não, 4, capítulo 4, depois da cadeia de Markov. É um dos processos estocásticos mais simples que existem, porque, na verdade, ele é um processo de contagem, né? É contar o número de ocorrências de um certo fenômeno. Aqui eu dei um exemplo bem genérico. Suponha que eu tenho pessoas que estão imigrando para um certo território a uma taxa de uma pessoa por dia. Então, eu tenho, sei lá, um estado, um país, e tem pessoas imigrando para esse lugar. Elas estão chegando a cada momento, certo? E a taxa de chegada é uma pessoa por dia. É uma taxa. É claro que se é uma taxa, isso não significa que as pessoas chegam uma por dia. Isso que a taxa é uma por dia. Pode chegar duas, no dia seguinte não chegar nenhuma, enfim. Né? Supõe ainda que o intervalo, né, essa taxa, a taxa é um tempo, né, de chegada no território, obedece a uma distribuição de Poisson. Vocês viram distribuição de Poisson em CP1, né, que é variáveis discretas. A análise sobre o número de pessoas que podem chegar ao território num certo período de tempo pode ser chamado de processo de Poisson. Olha como é simples. Um processo de Poisson é quando eu analiso o número de chegadas das pessoas nesse território. Então, quando eu analiso um número de ocorrências de um determinado evento, isso aí é um processo de contagem. Quando esse processo de contagem tem certas características, eu chamo de processo de Poisson. Mas essas características eu vou falar quando a gente chegar em processo de Poisson. Então, vocês vão aprender como modelar processos de contagem e como aprender a fazer previsões para ele. Na cadeia de Markov também, a gente vai pegar um processo com memória e vai aprender a fazer previsões em cima dele também. E tenho aqui ainda um último exemplo, que vai ser o nosso último capítulo. Eu pulei aqui a cadeia de Markov tempo contínuo, vou deixar para depois, tá? E aqui é sobre a teoria de filas. Olha essa situação. Tem um lugar que tem duas pessoas para atender cliente. Sei lá, um mercadinho com 2 caixas, né? E nesse lugar você tem fila única. Então a pessoa vai sendo liberada e cada pessoa dentro dessa fila única vai sendo atendida pelo servidor que estiver livre. E eu tenho uma população, que é a população daquele bairro, que é atendida por aquele mercadinho. Então, quando eu caracterizo um sistema desse, eu chamo isso de sistema de fila. Então, o sistema de fila ele é caracterizado por uma população. Dessa população, eu vou ter uma taxa de chegada, né? Eu vou ter uma taxa de chegada nesse mercadinho. Se eu tenho mais gente para ser atendida do que pessoas para atender, então eu tenho a formação de fila. E eu posso querer saber quanto tempo, em média, essas pessoas estão esperando na fila. Ou quanto tempo, em média, cada atendente leva para atender um cliente. E posso querer saber também qual é a taxa de partidas desses clientes. Isso aqui é um sistema de fila. E isso aqui é o último processo estocástico que nós vamos aprender a modelar. A gente vai querer saber caracterizar um sistema de filas, verificar se a taxa está de acordo com a nossa previsão, vamos aprender a mexer nesses parâmetros. Então, imagina que eu modelei o sistema de filas do RU, sim, já trabalhei num projeto desse, ou de um banco, e eu quero saber o que é que eu faço. Eu coloco mais caixas, eu, sei lá, aumento o espaço para fila, o que é que eu faço? Então, eu vou ter que modelar, saber exatamente como é que está a situação do meu sistema. E isso, inclusive, me permite simular, porque eu já vou ter as distribuições, então eu vou poder simular situações diferentes para saber como é que fica melhor o meu mercadinho, o meu banco, o que quer que seja, para que as pessoas esperem menos ou passem menos tempo esperando. Então, isso aqui é a teoria de filas, e esse aqui será o último processo estocástico que a gente vai ver. Então, para deixar claro, qual é o grande objetivo dessa disciplina? Eu tenho um fenômeno que se chama processo estocástico. São situações, sistemas, processos que podem ser modelados como uma família de variáveis aleatórias que estão concatenadas por um índice que normalmente é o tempo. Os 3 casos que eu mostrei aqui era tempo, né? E o que é que eu quero? Eu quero aprender técnicas para modelar essas circunstâncias
para ser capaz de explicar o que está acontecendo para o meu contratante, ou de fazer uma previsão para o que vai acontecer no próximo estágio. É isso que nós queremos nessa disciplina, modelar a circunstância de processos estocásticos. O que eu dei até agora foi explicações sobre processos estocásticos em geral, mas nós vamos focar em certas circunstâncias, certos tipos específicos de processos estocásticos, que são muito recorrentes e que é importante eu saber como fazer a modelagem deles quando essa situação acontecer. A seguir, mais alguns detalhes sobre processos estocásticos em geral.